Já se olhou ao espelho e sentiu que os seus braços ou pernas já não têm a mesma firmeza de antigamente? Ou talvez tenha reparado que um simples ato como levantar-se de uma cadeira mais baixa já exige um esforço extra, um pequeno impulso com as mãos? Se calhar, até já sentiu uma certa frustração ao não conseguir abrir um frasco que antes abria sem pensar 2 vezes. Isto não é imaginação sua, nem é apenas um sinal de que está a envelhecer. É uma realidade silenciosa chamada sarcopenia, a perda de massa muscular que acontece com a idade e que nos rouba a força, o equilíbrio e, muitas vezes, a nossa independência. É uma dor que não se vê, mas que se sente em cada pequeno desafio do dia a dia. Mas e se eu lhe dissesse que grande parte desta perda não é inevitável? E se existisse um segredo simples, um pequeno hábito noturno, que pudesse não só travar este processo, mas até mesmo revertê-lo enquanto dorme? Neste vídeo, vamos desvendar que lanche é este que pode comer antes de dormir para ajudar a reconstruir os seus músculos. E não só. Vamos explorar outros alimentos e hábitos surpreendentemente fáceis que o podem tornar mais forte, mais ágil e mais confiante no seu próprio corpo. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que provavelmente nunca associou à saúde muscular, mas que pode ser a peça que faltava para transformar a sua vitalidade. Então, vamos diretos ao que interessa. Qual é este lanche que pode fazer uma diferença tão grande? A resposta é mais simples e provavelmente mais deliciosa do que imagina. Estamos a falar de um pequeno lanche rico em proteína de digestão lenta, consumido cerca de 30 minutos antes de se deitar. E os melhores exemplos que temos aqui em Portugal são um iogurte grego natural ou umas colheres de queijo fresco ou requeijão. Pode parecer estranho, não é? Sempre nos disseram para não comer antes de dormir, que engorda, que faz mal à digestão. Mas a ciência mais recente mostra-nos que, para quem tem mais de 60 anos, um lanche específico como este pode ser uma das ferramentas mais poderosas contra a perda muscular. Deixe-me explicar de uma forma muito simples. Pense no seu corpo como uma casa em constante remodelação. Durante o dia, com as nossas atividades, criamos pequenas fissuras nos nossos músculos. Durante a noite, enquanto dormimos, uma equipa de reparação entra em ação para consertar essas fissuras e tornar as paredes, ou seja, os nossos músculos, mais fortes. O problema é que, depois de uma certa idade, e se passarmos muitas horas sem comer, como durante a noite, essa equipa de reparação pode ficar sem material. Sem os tijolos, que neste caso são os aminoácidos da proteína. Quando isso acontece, o corpo, para obter energia, pode começar a fazer o impensável: demolir partes da própria casa, ou seja, quebrar o tecido muscular existente para obter os materiais de que precisa. É aqui que entra o nosso lanche noturno. O iogurte grego e o queijo fresco são ricos num tipo de proteína chamada caseína. A caseína é como um fornecimento de tijolos de libertação lenta. Em vez de entregar todos os materiais de uma só vez, vai libertando-os pouco a pouco durante toda a noite. Isto garante que a sua equipa de reparação muscular tenha um fluxo constante de material para trabalhar, não só evitando a demolição do músculo, mas promovendo ativamente a sua construção. Imagine-se a acordar de manhã, não mais fraco, mas um pouco mais forte do que no dia anterior, tudo porque deu ao seu corpo a ferramenta certa na hora certa. E não precisa de ser uma grande quantidade. Uma pequena taça de iogurte grego, talvez com umas amêndoas ou nozes por cima para uma textura extra e gorduras saudáveis, é perfeito. Ou 2 ou 3 colheres de sopa de requeijão, talvez com uma pitada de canela. É um ritual pequeno, reconfortante e incrivelmente eficaz. Mas claro, este lanche noturno não faz milagre sozinho. Ele é a cereja no topo de um bolo que precisamos de construir durante o dia. E a base desse bolo é garantir que estamos a consumir proteína suficiente em todas as refeições. Muitas vezes, com o passar dos anos, o nosso apetite diminui ou optamos por refeições mais leves, como uma sopa e uma peça de fruta ao jantar. Embora pareça saudável, isto pode ser uma armadilha para os nossos músculos. Precisamos de pensar ativamente em incluir uma fonte de proteína de qualidade em cada refeição principal.
Ao pequeno almoço pode ser um ovo cozido ou mexido. Ao almoço, uma posta de peixe grelhado, como o nosso carapau ou sardinha, ou um bife de frango ou peru. Ao jantar, mesmo que seja uma sopa, pode enriquecê-la com feijão, grão de bico ou até mesmo desfiando um pouco de frango lá para dentro. E não se esqueça dos nossos petiscos tão portugueses como os tremoços, que são uma fonte fantástica de proteína vegetal. O importante é distribuir a ingestão de proteína ao longo do dia, para que os seus músculos tenham sempre acesso aos materiais de construção de que precisam, culminando com aquele reforço estratégico antes de dormir. É como regar uma planta. Não adianta dar-lhe água toda de uma vez por semana. É melhor dar-lhe um pouco todos os dias. Com os nossos músculos, o princípio é o mesmo. Agora que já afinamos a nossa alimentação e estabelecemos este novo e poderoso ritual noturno, temos de falar do segundo pilar, que é igualmente crucial. Porque de nada adianta fornecer todos os materiais de construção se não dermos aos trabalhadores um motivo para construir. E o sinal que os nossos músculos entendem como uma ordem para crescer e fortalecer-se é o desafio. Estou a falar de movimento, mas não de um movimento qualquer. Falo de exercícios de força ou resistência. Eu sei o que pode estar a pensar. Ginásio? Pesos? Isso é para os jovens. Mas esqueça essa imagem. Não precisa de levantar halteres pesados nem de se inscrever num ginásio barulhento. A sua própria casa e o seu bairro podem ser o seu ginásio privado. O princípio é simples. Temos de submeter os nossos músculos a um esforço ligeiramente superior ao que estão habituados. É esse pequeno esforço extra que lhes diz: atenção, preciso que fiquem mais fortes para a próxima vez. E como podemos fazer isso de forma segura e eficaz? Comece com o exercício mais funcional que existe: sentar e levantar de uma cadeira. Escolha uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se e levante-se 10 vezes seguidas. O truque? Tente fazê-lo sem usar as mãos para se apoiar ou para se impulsionar. No início pode ser difícil, pode precisar de um pequeno empurrão. Mas com o tempo, vai ver que se torna mais fácil. Quando conseguir fazer 10 repetições facilmente, o exercício está a dizer-lhe que precisa de um novo desafio. Pode tentar usar uma cadeira um pouco mais baixa, ou segurar um pacote de arroz ou de açúcar junto ao peito enquanto o faz. Este simples movimento fortalece os maiores músculos do nosso corpo, os das pernas e dos glúteos. E são estes músculos que nos dão estabilidade para andar, equilíbrio para não cair e força para subir escadas. Para os braços, as paredes são as nossas melhores amigas. Coloque-se de pé, a cerca de um braço de distância de uma parede. Ponha as palmas das mãos na parede, à altura dos ombros. Agora, dobre os cotovelos e incline o corpo em direção à parede, como se estivesse a fazer uma flexão na vertical. Empurre de volta à posição inicial. Isto fortalece o peito, os ombros e os braços. E os pesos? Use o que tem em casa. 2 garrafas de água de meio litro ou 2 pacotes de feijão servem perfeitamente como halteres. Sentado ou de pé, com um em cada mão, dobre os braços, trazendo os pesos em direção aos ombros. Simples, seguro e eficaz. E as caminhadas? São excelentes para o coração e para a alma, sem dúvida, mas para desafiar os músculos, podemos torná-las mais inteligentes. Em vez de caminhar sempre em terreno plano, procure uma rua com uma ligeira inclinação. Subir esse pequeno declive, mesmo que devagar, recruta muito mais os músculos das pernas. Ou tente caminhar um pouco mais depressa entre 2 postes de iluminação e depois volte ao seu ritmo normal. Esta variação de intensidade é um ótimo estímulo. O importante é a consistência. Mais vale fazer 10 minutos destes exercícios todos os dias do que 1 hora uma vez por semana. É esta regularidade que envia a mensagem contínua aos seus músculos para que se mantenham fortes e ativos. Agora, há um outro ingrediente, muitas vezes esquecido, que é fundamental para que tudo isto funcione. A água. Sim, a simples água. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Se estivermos mesmo que ligeiramente desidratados, os músculos não conseguem contrair-se eficientemente,
a reparação noturna torna-se mais lenta e aumenta o risco de cãibras e dores. Muitos de nós, com a idade, perdemos um pouco a sensação de sede. Por isso, não podemos esperar por ela para beber água. Temos de criar o hábito. Tenha uma garrafa de água sempre à vista, na mesa da sala ou na cozinha. Beba um copo cheio logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Beba outro antes de cada refeição. Se achar a água pura um pouco aborrecida, adicione uma rodela de limão, umas folhas de hortelã ou um pau de canela. Chás sem açúcar também contam. A hidratação é o óleo que lubrifica toda esta máquina de construção muscular. Sem ela, as engrenagens não rodam tão bem. E já que falamos em lubrificar a máquina, não podemos esquecer de outros nutrientes que trabalham em equipa com a proteína. Músculos fortes precisam de um esqueleto forte onde se possam ancorar. É como construir uma parede robusta sobre uma fundação fraca. Não funciona. Para isso, o cálcio e a vitamina D são os nossos maiores aliados. O cálcio encontramos nos laticínios, como o leite e os iogurtes, mas também nas sardinhas em lata, comidas com as espinhas, nos brócolos e nas nossas couves, como a couve galega de uma boa sopa. A vitamina D é a chamada vitamina do sol. E nós, em Portugal, temos a sorte de ter sol em abundância. Apenas 15 a 20 minutos de exposição solar nos braços e no rosto, fora das horas de maior calor, podem ser suficientes para o nosso corpo produzir a vitamina D de que precisa. Esta vitamina é essencial porque ajuda o nosso corpo a absorver o cálcio que comemos. Sem ela, o cálcio passa por nós sem ser devidamente aproveitado. Outro mineral importantíssimo é o magnésio. O magnésio está envolvido em centenas de reações no nosso corpo, incluindo a contração e o relaxamento muscular. Sabe aquelas cãibras noturnas que nos acordam com dores terríveis? Muitas vezes, uma deficiência de magnésio pode ser uma das causas. O magnésio ajuda os músculos a relaxar depois de terem sido trabalhados. Encontramo-lo nos frutos secos, como amêndoas e nozes, nas sementes de abóbora e girassol, nas bananas e até no chocolate preto com alto teor de cacau. Um punhado de amêndoas a meio da tarde ou uma banana como parte do seu pequeno almoço já é uma grande ajuda. Veja como tudo está interligado. A proteína constrói, o exercício estimula, a água hidrata, e estes micronutrientes dão o suporte necessário para que todo o processo aconteça de forma eficaz. E agora, quero partilhar consigo a tal dica final, a peça que muitas vezes é negligenciada, mas que une tudo isto. Falamos sobre o que comer antes de dormir para ajudar na reparação muscular. Mas e a qualidade do próprio sono? De nada adianta tomar o nosso iogurte religiosamente se depois passamos a noite às voltas na cama, a acordar de hora a hora ou a dormir poucas horas. É durante as fases mais profundas do sono que o nosso corpo liberta as maiores quantidades de hormona do crescimento humano. Apesar do nome, esta hormona não nos faz crescer em altura nesta fase da vida, mas é a principal responsável pela reparação de tecidos, incluindo o tecido muscular. Um sono de má qualidade significa menos tempo nestas fases profundas e, consequentemente, uma reparação muscular menos eficiente. O seu corpo perde a sua melhor janela de oportunidade para se reconstruir. Portanto, cuidar da sua higiene do sono é tão importante como levantar pesos ou comer proteína. E como podemos fazer isso? Crie uma rotina. Tente deitar-se e levantar-se sensivelmente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. O nosso corpo adora rotinas. Torne o seu quarto um santuário para o sono. Deve estar o mais escuro, silencioso e fresco possível. Evite os ecrãs de telemóveis, tablets ou televisão pelo menos 1 hora antes de se deitar. A luz azul que emitem engana o nosso cérebro, fazendo-o pensar que ainda é de dia e inibindo a produção de melatonina, a hormona do sono. Em vez disso, leia um livro, ouça uma música calma ou simplesmente relaxe. Um chá de camomila ou cidreira pode ser um excelente ritual para sinalizar ao seu corpo que está na hora de abrandar. Assim como vê, reverter a perda de massa muscular depois dos 60
não depende de uma pílula mágica, mas sim de um conjunto de hábitos inteligentes e interligados. É aquele iogurte cremoso antes de dormir que alimenta os seus músculos durante a noite. É a coragem de se levantar da cadeira sem usar as mãos. É a disciplina de ter a garrafa de água sempre por perto. E é o respeito por uma boa noite de sono, tratando-a como o medicamento mais poderoso e regenerador que existe. Lembre-se, o seu corpo tem uma capacidade extraordinária de se curar e fortalecer, a qualquer idade. Nunca é tarde para começar. Cada pequeno passo que der hoje é um investimento direto na sua força, na sua independência e na sua qualidade de vida amanhã. É a diferença entre ver a vida a passar e participar ativamente nela. Agora gostaria muito de ouvir a sua história. Já sentiu esta perda de força no seu dia a dia? Tem algum truque ou lanche que costuma comer e que o ajuda a sentir-se melhor? Partilhe as suas experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa. Se achou esta nossa conversa útil e se aprendeu algo novo, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples, mas que ajuda imenso a que esta mensagem chegue a mais pessoas que possam precisar de a ouvir. E claro, se ainda não o fez, convido-o a subscrever o canal e a clicar no sininho para não perder os próximos vídeos, onde continuaremos a descobrir juntos formas de viver com mais saúde, energia e alegria, independentemente da data que está no cartão de cidadão. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua companhia. Cuide bem de si, mantenha-se em movimento e lembre-se sempre: a idade pode ser um facto da vida, mas a força é uma escolha que podemos fazer todos os dias. Um grande abraço e até a próxima.